Olha, uma das principais alternativas de proteína animal na alimentação são os peixes. Carnes geralmente mais magras e ricas em ômega 3. Elas são apreciadas no paladar e na relação custo-benefício para o organismo. Mas quais são realmente os benefícios que comer peixe traz para a saúde? É isso que nós vamos descobrir agora com a nutricionista Dani Borges, que vai nos falar sobre esse assunto. Dani, seja bem-vinda ao Conexão RS mais uma vez. Quer dizer, a gente sempre fala dos benefícios da carne branca, mas o peixe em especial, como ele contribui para a saúde? Obrigada, é uma honra estar aqui, né? Sempre bom. Mas o peixe, ele pode contribuir com N fatores aí para a saúde, né? A gente tem o ômega 3, né? Principalmente nos peixes mais oleosos, como o salmão, a sardinha, até o caranguejo, o robalo, a tilápia também, né? Que é um peixe até mais magro. Eles são ricos em proteínas, né? Que são importantes aí para o nosso corpo, de maneira geral. O ômega 3, né, que é uma substância aí antioxidante, e a gente tem dentro do ômega 3 duas substâncias, né, que é o EPA e o DHA, que além de serem antioxidantes, eles podem contribuir aí para a melhora de doenças cardiovasculares, né, reduzir o colesterol, né, aliado à atividade física, além de ser um contribuinte aí para a melhora da saúde do cérebro, né? A gente fala que está aliado à memória, né? Até tem alguns estudos que são feitos em relação ao Alzheimer, e o ômega 3 tem se demonstrado aí ser um potente antioxidante que pode talvez retardar o processo aí de uma doença do Alzheimer, né? Então, ele é super interessante aí para utilizar para o cérebro, né? Como se fosse a saúde do nosso cérebro, saúde do coração. Além de ter selênio também, né? Que é um mineral super importante, que também ajuda na prevenção e também na proteção das células do nosso organismo, né? Contra infecções. Então, dá uma resistência aí para o sistema imunológico também, tá? Tem N benefícios. Que legal. Dani, o peixe pode ser considerado a melhor proteína animal, por exemplo? Olha, não melhor, mas uma das melhores, né? Porque a gente tem o frango também, a gente tem a carne também, por exemplo, o corte do patinho, né, do boi também, que é bem magro, é interessante, mas a gente precisa ter um certo cuidado com o consumo de peixe, tá? Principalmente esses que são ricos em ômega 3, né? São mais oleosos, que é a própria sardinha e o salmão, como eu falei, eles são muito bons, mas também o excesso pode ser prejudicial. Isso porque esses peixes, né, eles possuem uma quantidade de metais pesados muito grande. O que acontece? A gente tinha uns metais pesados que lá na década de 80 foram proibidos de serem jogados no mar, né, no solo, só que desde aquela época ainda a gente tem os resquícios desses metais pesados e até o próprio mercúrio. Então, eles são tóxicos para o nosso organismo. Então, em excesso também, né? Em excesso que eu digo assim, por exemplo, para mulheres grávidas é a principal preocupação aí, porque não é indicado que consumam mais do que 2 porções na semana, porque o mercúrio pode fazer mal para o feto, tá? Atrapalhar o desenvolvimento. Então, ter uma atenção. Na verdade, eu acho que tudo na nossa vida é o equilíbrio e não ter o excesso. Então, a falta também vai fazer mal, mas o excesso também. Então, assim, não classifico como melhor aí, fonte de proteína animal por conta desse fator, né? Porque se a gente fala isso também, as pessoas só vão comer o peixe. Mas é um dos melhores, sim, porque tem muitos benefícios, mas também tem que ter o cuidado, a parcimônia aí na quantidade, né? Dani, nós estamos vendo imagens aí de alguns pratos com peixe. Essa hora já bate aquela fome, né? A principal... essa hora é complicado. Qual é a melhor forma de comer o peixe? Por exemplo, ele grelhado, a moqueca, o sushi vale também? Qual a melhor maneira? Sim, com certeza. Olha, eu gosto muito da tilápia, que é um peixe de água doce e é das carnes brancas assim mais magras, tá? Mais até do que o peito de frango. Então é bem interessante fazer grelhadinho, né? Temperar aí com limão, de repente fazer um molhinho aí de ervas, e você grelhar, né? Pode usar até air fryer, tá? Para quem tiver uma opção que você não precisa adicionar óleo. Então, assim, óbvio, sempre tentar optar por opções que você consiga preparar sem utilizar ou azeite, ou a manteiga ou óleo, né? Porque esses óleos, né, essas gorduras, quando são aquecidas, mesmo quando é o azeite extra virgem, elas se tornam gorduras ruins e que podem fazer mal para o coração. Então, se a gente está
consumindo aí o peixe para ser um benefício para a doença cardiovascular, né? Tentar evitar aí a gordura no preparo. Então pode ser uma opção grelhar, pode ser uma opção na air fry, o peixe cru também, né? Tanto o atum, que é muito interessante, tem menos gordura do que o salmão, o próprio peixe robalo também, quando consumido em quantidades mais moderadas, né? A gente tem, assim, a gente pode consumir eles de maneira que vão beneficiar aí a saúde, né? Grelhado, ou ele cru, ou até na air fryer. Boa. O peixe, ele pode ajudar a emagrecer também? Olha, não tem nenhum alimento específico que vai contribuir para o emagrecimento, porque o que contribui para o emagrecimento é gerar um déficit calórico, né? Quando você precisa comer menos calorias do que você gasta. Mas os alimentos, óbvio, que tem menos calorias e dependendo aí da estratégia nutricional que você está utilizando para promover o emagrecimento, que tem menos carboidrato, né? Isso quando a gente está numa low carb ou numa cetogênica. Mas ele é um alimento, sim, interessante aí para você poder usar, né, no seu dia a dia, seja o peito de frango, seja o peixe magro, né, a própria tilápia, o atum. Então é um alimento aí aliado para uma dieta mais saudável, mais equilibrada e que pode auxiliar no emagrecimento, tá? Mas não o alimento em si, sim o déficit calórico. Perfeito. Dani, uma vez o Lionel Messi, jogador do Barcelona, da seleção argentina, ele estava com um baixo rendimento ali, atlético, né? Estava com problemas. Ele disse que procurou uma nutricionista e que ela indicou para ele consumir peixe como a única opção de proteína animal. E isso, a minha pergunta vem agora. Há um benefício disso, do consumo de peixe, para quem faz exercícios? E, se e também se essa indicação dela está correta também. Eu não sei se ele tinha alguma particularidade alimentar, né? Porque a gente tem aquelas pessoas que não consomem o frango, não consomem a carne vermelha, mas o peixe ainda tem na dieta, né? A única fonte aí de proteína animal que utiliza. Então, não sei se era o caso dele. Mas teria benefícios sim, né? Principalmente se ele estava com baixa de rendimento, até porque o selênio é a principal fonte ali que vai auxiliar na recuperação muscular, que vai auxiliar no rendimento, né? Vai ser assim, importante antioxidante e também combater qualquer inflamação, processo infeccioso, inflamação. Então, assim, eu acho que talvez por conta do selênio, talvez ele tivesse até em baixa no organismo de selênio, né? E que, assim, pessoas que não comem fonte de peixe, né? Proteína animal derivada do peixe, às vezes elas têm uma baixa de selênio. E às vezes a gente tem que manipular o selênio para poder compensar isso. E principalmente quando são pessoas que fazem crossfit, ou são atletas, ou jogam futebol, né? De alta performance. E aí o selênio provavelmente vai ser aí o mineral que vai ajudar muito nessa questão de recuperação, de melhora da performance, maior resistência, né? Sem contar o fato de proteína, que vai aumentar aí a síntese proteica, né? A gente precisa de proteína para quem pratica, seja o esporte de alta performance ou para estética, a gente precisa de proteína, né? Isso é fundamental aí para a gente ter toda a síntese proteica, recuperação muscular, né? Ter energia também, não só do carboidrato, mas da proteína. Então, provavelmente, por conta do selênio, por conta da proteína, por conta em ser rico de ômega 3, EPA e DHA também, que vai dar aí uma ajuda maior, fortalecendo o sistema imunológico dele e ele tendo aí mais força, mais resistência também, né? Então, por um lado, tá certo sim. Perfeito. Dani Borges, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Imagina, obrigada a vocês. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite.